Aula passada, a gente falou um pouco sobre o pertencimento de elemento para conjunto. Nessa aula, nós vamos falar sobre subconjuntos, que é de maneira grossa o pertencimento de um conjunto em outro conjunto. Não é exatamente isso, mas a gente vai ver exatamente o que que é. Então vamos começar, como normal aqui, desenhando alguns conjuntos. Vamos supor que eu tenho o conjunto K, variar um pouquinho as letras. K é um K, os elementos de K são 2, 4, 6, 8. Eu vou desenhar 10, 12, 14, 16. Até aqui tá bom. Então, os elementos de K são todos os números pares positivos. Agora vamos supor que eu tenho um conjunto L. E os elementos desse conjunto vão ser todos os múltiplos de 4 positivos. Então, eu vou desenhar só até aqui. Perceba uma coisa, todos os elementos de L também são elementos de K. Então, porque olha aqui, eu tenho 4, o 4 está aqui, o 8 está aqui, o 12 está aqui, o 16 está aqui, né? Então, eu tenho isso, que todos os elementos de L são também elementos de K. A forma que eu vou falar isso é que L está contido em K. Então é parecido um pouco com o nosso símbolo de pertencer, mas é diferente. Pertencer é assim, o estar contido é só assim. Não é um C, da mesma forma que o estar contido não é, o pertencer não é um E, isso aqui não é um C. É um Uzinho de ponta cabeça, de lado. É importante sempre distinguir. Então a gente vai ler isso aqui da seguinte maneira. L está contido em K. Se te ajudar, tu pode ver isso aqui como um C para pensar L contido em K, por exemplo. Mas é essa a ideia. Se todos os elementos de L estão em K, então L está contido em K. Ou L é um subconjunto de K. Essa é a ideia de subconjunto. Se algo está contido em outro negócio, em outro conjunto, então esse primeiro algo é um subconjunto do segundo. L é um subconjunto de K. Então, eu vou anotar isso aqui, caso vocês queiram anotar. Todo elemento de L, todo elemento de L está em K. Portanto, K, portanto, L está contido em K e L é um subconjunto de K. Porém, por exemplo, eu não tenho essa, essa, essa propriedade. Eu não posso dizer que L ou que K, eu não posso dizer que K, eu não posso dizer que K está contido em L. Por quê? Porque tem elementos de K que não estão em L. O 2, por exemplo, não está em L. Quer dizer que nem todo elemento de K está em L, o que quer dizer que K não está contido em L. Então, isso aqui eu posso fazer da seguinte maneira. K não está contido em L, ou K não é subconjunto de L. E eu ainda posso representar isso de uma outra maneira. Vamos supor que eu tenho o conjunto. Eu vou fazer aqui nessa cor. Eu tenho o conjunto de todos os estados do Brasil, tá? Então aqui tem todos os estados do Brasil. E aqui eu tenho um conjunto de todos os estados do Nordeste. Nordeste do Brasil, é claro. Bem, é óbvio que todos os estados do Nordeste são estados do Brasil. Portanto, N está contido em B, ou N é subconjunto de B. E eu posso representar isso com um diagrama de Venn da seguinte maneira. Espera que isso aqui está muito grande. Eu posso representar esse aqui é o Brasil e o Nordeste está lá dentro. Todo elemento de N é um elemento de B, ou todo elemento do Nordeste é um elemento do Brasil, mas nem todo elemento do Brasil é elemento do Nordeste. Então essa é uma forma de representar isso com um diagrama de Venn. E aqui eu tenho mais algumas propriedades interessantes. Nós vimos há alguns vídeos atrás que esse aqui é o conjunto vazio, né? Então é um conjunto que não tem nada. Então pensa assim, se ele não tem nada,
quer dizer que todos os seus elementos, que não são nenhum, estão em qualquer outro elemento, em qualquer outro conjunto. Por exemplo, vamos supor um conjunto A qualquer, eu não sei quais são os elementos dele. Mas eu sei que, com certeza, todos os elementos desse conjunto estão lá. Por quê? Porque não tem nenhum elemento no conjunto vazio. Portanto, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto A. E eu tenho mais uma propriedade interessante que a gente vai ver, que é a seguinte. Vamos supor que M seja subconjunto de N. Quer dizer, todos os elementos de M são elementos de N. Mas também N está contido em M. Então, todo elemento de N está em M. Mas olha só, se todos de M estão em N e todos de N estão em M, quer dizer que os dois elementos, os dois conjuntos são exatamente iguais. Não tem nenhum elemento que esteja em um conjunto e não esteja em outro. Portanto, N é igual a M. Então, se eu tenho isso, isso implica isso. E se N é igual a M, também implica isso. Então é isso. Próximo vídeo nós vamos ver outras coisas sobre conjuntos.